A história é sobre uma jovem Amish chamada Emma Miller, que ansiava por uma aventura que a ajudaria a encontrar seu caminho na vida. O filme começa com uma mulher andando pela estrada. Ela está aproveitando o vento soprando o cabelo e o sol brilhando em seu belo rosto. Quando vemos nosso Emma protagonista, tudo isso foi cortado. A cena anterior foi um sonho quando ela acordou em uma revista. Sua irmã a expulsou para fora da sala e disse que eles precisavam terminar suas tarefas. Sua irmã pergunta se ela estava lendo uma revista novamente, o que não é permitido na cultura Amish. Embora Emma saiba que ela não tem permissão para fazer isso, ela ainda o faz porque ela não vê nada de errado em fazê-lo. Enquanto eles andam de bicicleta de volta para casa através da bela paisagem da cidade de Shipshewana, Emma diz olá a um homem que passa por aqui que acontece ser uma inglesa a ela novamente, o que não é permitido. A irmã a repreende novamente, mas ela diz que estava apenas dizendo olá. Ela lembrou-lhe que tem um homem que a ama muito. Emma concordou que Jacob era um ótimo homem, mas também admitiu que não havia conexão lá, e que o achava muito chato. As irmãs chegaram em casa e começaram a fazer as tarefas domésticas. Enquanto Emma pendurou roupas limpas, ela viu um avião. Ela se perde em seu mundo enquanto olha para o avião e não nota que seu pai está olhando para ela. Eles terminaram suas tarefas e vimos Emma na cozinha. Ela está fazendo queijo, mas ela não sabe muito sobre o reconhecimento que seu queijo está prestes a obter. Depois do jantar, Emma foi ao galpão e acendeu uma vela. Ela sentou-se em uma das bolas de feno e lê seu livro favorito, Orgulho e Preconceito. Quando ela leu o monólogo do personagem principal no livro, ela percebeu que ela é igual ao personagem. Sempre que a Emma lê este livro, ela tende a se desconectar da realidade quando vai para um país de sonhos onde todas as suas fantasias são verdadeiras. No entanto, foi rapidamente parado pelos passos de seu pai. Emma correu para esconder o livro quando seu pai se aproximou dela e fingiu que nada aconteceu. Ele disse que ela não é mais uma garotinha e não precisa entrar no galpão tarde da noite para ler seu livro. Emma ficou chocada com o pai que sabia e até continuou a perguntar por que ele não disse nada. O pai diz que ele não disse nada porque sabia desde muito jovem que ela era diferente. Ele queria fazê-la comportar o mesmo que sua irmã, porque sabia que ela estava destinada a escolher seu caminho. Emma começou a chorar e disse que tentou se adaptar e não ser tão diferente. O pai dela conforta e diz que não há nada de errado em ser diferente, ela vai encontrar o seu caminho, e talvez seria melhor se ela casasse com Jacob. Emma disse ao pai que não queria se casar com Jacob, e até perguntou o que ela deveria fazer. O pai deu-lhe uma carta de sua prima Lydia Ann e diz que ela pediu alguma ajuda na fazenda em Charme, Ohio. A Emma não quer deixar a cidade natal, mas o pai diz que seria o melhor. Topi anotamos, Dona Kungai, dia Andainia. Emma não quer ir porque ela estaria longe de sua família, mas o pai diz que ir ajudaria a escolher seu caminho. Ela pensou e abraçou o pai com lágrimas nos olhos. Na manhã seguinte, a Emma está prestes a sair. O Jacó vem pela casa dela. Emma disse a ele que eles precisavam falar. Ela revelou que tinha dúvidas sobre tudo, incluindo ele. Ela disse que sair para o outono seria incrível porque ela terá algum tempo para pensar. Jacó diz que ele vai se juntar à igreja, mas para fazer isso ele tem que ter uma esposa para trazer para a igreja para que ela também possa se juntar. Emma pediu desculpas ao jovem novamente e disse que sua decisão foi tomada. Ambos desejam o melhor um ao outro, e Jacob saiu. Emma pegou sua mala e se preparou para um novo capítulo em sua vida. Ela pegou um trem para o Charme e sua emoção pode ser vista em seu rosto. Quando ela chegou em Charme, ela é encontrada por um jovem bonito chamado Noah Weaver. Ele disse a ela que o primo o enviou para buscá-la. Eles fizeram pequenas conversas enquanto andaram de carruagem e Noah até ofereceu para mostrar Emma, mas ela o recusou e disse que ela podia encontrar o caminho pela cidade. Eles chegaram à fazenda e Emma encontrou sua sobrinha, Mary. Ela viu sua prima e prestou um queijo que ela fez. Quando Emma se sentou para ler seu livro no final do dia, ela foi interrompida por Noah. Ele começou a falar sobre o livro, mas Emma não parece estar interessado nisso. Noah convida Emma novamente, enquanto ele diz a ela que ele poderia levá-la para a biblioteca na cidade para que ela pudesse obter outro livro do mesmo autor. Emma recusou educadamente a oferta porque disse que poderia encontrar o caminho novamente. O jovem saiu e Emma sorriu para si mesma. Na manhã seguinte, Emma foi à biblioteca e ficou mais do que surpreso com o número de livros na prateleira. Ela ouviu um toque e ficou intrigada. Ela foi para a outra prateleira e viu uma mulher distraída pelo telefone. Ela continua a olhá-la e naquele momento os livros voaram e adverte a jovem para ter cuidado. Eles riram porque ninguém ficou ferido. Emma pegou o telefone da garota e entregou a ela, mas uma foto dela e de um homem chamou a atenção dela. Ela pergunta sobre a foto e se o jovem é o namorado dela, e a garota começa a falar sobre o quão complicado é. Enquanto falava, ela parou e pediu desculpas porque nem conheceu Emma. A Emma se apresentou e descobrimos que o nome da garota é Kelly Bennett. Emma saía da biblioteca com um sorriso no rosto, mas quando ela viu um carro muito novo e rápido, o que ela nunca viu na vida real antes, o sorriso se transformou em um carro. Ela voltou para casa e continuou sua vida habitual e simples. Alguns dias depois, enquanto a Emma andava pela cidade, ela viu um pôster para o Festival do Outono. Ela viu um leilão de queijo acontecendo e sorriu. Ela voltou ao seu trabalho habitual no mercado de agricultores, mas não conseguiu manter os olhos de Noah e até notou que ela tem algum tipo de sentimento para ele.
Com o passar dos dias, Emma se aproximou cada vez mais de Kelly, e a liberdade de Kelly a fez repensar seu estilo de vida. Noah ajuda Lydia ao redor da fazenda, passeando as cabras. Emma decide ajudá-lo um dia, e como ambos estão correndo pela colina tentando coletar todas as cabras, Emma viajou e pousou sobre o cima de Noah. Este é um momento muito estranho, mas também um momento apaixonado. Emma saiu de Noah e eles fingiram que nada aconteceu. Depois de colocar as cabras no galpão, Emma e Noah sentaram juntos. Noah diz que a Lydia lhe deu uma fatia de queijo de Emma, e que ele ficou mais do que surpreso. Ele até pediu o ingrediente secreto no queijo, mas Emma não o revelou para ele. Ele aconselhou que ela se inscreveria para o Festa de Outono para participar do leilão de queijo, e ela disse que estava considerando isso. Ele perguntou se alguém esperava provar o queijo dela em sua cidade natal, o que significava se ela tinha um homem. Emma disse que ela fez o que quiser, mas ficou surpresa quando Noah pediu que ela especificasse. Ela disse a ele que queria algo diferente e que não encontrou nada diferente em Charme. Ela diz que quer ver o oceano, mas pergunta ao jovem se ele tinha feito a sua escolha. Ele viu o mundo Amish e o mundo britânico. O jovem disse que este é o mundo dele quando ele se afastou dela. No dia seguinte, quando Emma caminhou para o mercado agrícola, um carro a parou. É Kelly. Ela lhe oferece um passeio. Emma pulou para o carro e a viagem começou. A jovem garota Amish ficou surpresa com o carro. Ela diz a Kelly como ela quer ver o oceano um dia e como ela não gostaria mais do que viajar pelo mundo. Kelly assegura-a que isso acontecerá um dia enquanto eles dirigem nas estradas do belo Charme. Eles chegaram ao mercado e podemos ver que Lydia não gosta de Kelly porque ela é inglesa, é Emma. Kelly precisa levá-la pela fazenda, e Kelly conheceu Noah. Eles conversaram antes de Noah dizer que ele tem algo para Emma. Ele disse a ela para fechar os olhos enquanto colocou algo no ouvido dela. Ela disse que parece vivo e como um rugido. Ela abriu os olhos para ver uma concha, e Noah disse que era o oceano. Depois do gesto romântico, Kelly perguntou a Emma qual é o relacionamento dela com o jovem. Emma disse que não havia nada quando ela sorriu ao pensar. Emma revelou a Kelly que ela não poderia sair com uma britânica e que ela escolheu seu caminho, se ela se juntaria à igreja, se casaria com um homem Amish ou faz algo completamente diferente com sua vida. Kelly retorna para casa e diz à tia que ela está mais do que feliz por estar lá. Ela contou a ela sobre Emma e como ela não era Amish, mas disse que ela deve estar passando por algo. A tia dela disse que há algo especial no Charme para todos e que ela deveria dar algum tempo. Lydia não pode suportar o pensamento de algo ruim acontecer com a Emma, então ela adverte sobre sua amizade com Kelly. Isso não deixou Emma pensarem, então ela não ouviu a prima. Como Noah deu a Emma uma passeia habitual para o mercado agrícola, ele não pôde deixar de aconselhá-la sobre o tempo que ele perdeu tentando encontrar seu caminho como ela. Ela disse que ele deveria deixá-la escolher o caminho e deixá-la passar por problemas para poder aprender algo deles. Eles chegaram à casa da tia de Kelly para entregar queijo, e Emma foi procurar Kelly. Ela foi para a parte de trás da casa e viu Kelly com sua ex. Ele começou a gritar com ela e até a puxou para vir com ele. Isso assustou Emma, mas ela sabia que precisa ajudar seus amigos. Ela grita para o homem para parar de puxar Kelly, mas ele não a ouviu. O Noah vem e diz a mesma coisa, então o tipo sai, não quero problemas. Para aliviar o humor, Noah levou as senhoras a comer milkshake. Eles se divertiram e conseguiram animar Kelly. Eles foram ao mercado agrícola, e quando Emma estava empilhando mercadorias, um homem se aproximou dela. Ele perguntou a ela sobre o queijo. Ele disse que era requintado e até elogiou a beleza de Emma. Ele pediu a ela uma entrevista sobre queijo. Embora Emma não gosta dessa ideia, ela disse que sim, e eles se encontraram amanhã antes do leilão. Emma sorriu para si mesma, mas não notou que Lydia olhou para ela com preocupação. As senhoras se preparam para o leilão tarde da noite e enquanto eles estão falando, Emma fez uma pergunta muito interessante a Lydia. Como ela sabia que o falecido marido era aquele? A Lydia diz que sabia que o marido era aquele que ele era a primeira pessoa com a qual ela queria falar e que ele era o melhor amigo dela. Emma admite que se sente perdida e assustada com seu caminho. E Lydia disse que eles deveriam orar e a resposta virá para ela. Emma sorriu com alívio e eles foram para a cama. Na manhã seguinte, Noah, Emma, Lydia e Mary foram ao festival de outono. Eles foram diretamente para o leilão e Emma foi retirada pela inglesa Andy. Eles se sentaram e Emma corou, e Andy elogiou o queijo e a elogiou. Andy diz que o queijo dela teria muito sucesso em Manhattan. Ele ofereceu para levá-la para a cidade e levá-la por aí. Emma sorriu e disse que gostaria. Mas antes de dizer algo, ela foi cortada pelo nome de Noah no microfone. Ela pegou a mão de Andy e eles vão ver o que está acontecendo. Eles viram Noah e outros dois caras competiram em um concurso de corte de madeira. Noah acaba ganhando com o menor balanço e ele recebeu 200 $. O leilão da Emma é o próximo e ela tenta sair, mas Andy a corta dizendo que a entrevista ainda não terminou. Eles se encontraram na feira na noite seguinte e Emma disse que era um encontro, o que traz um sorriso ao rosto de Andy. O leilão começou e é a vez de Emma brilhar. O chefe dela começou a num preço baixo, mas subiu quando Andy se juntou ao leilão. Ninguém o notou e tentou competir com ele. Noah oferece US 200 $. Para o queijo, mas Andy está à frente dele porque ele oferece US 500 $. Para isso. O jovem Amish saiu com decepção e raiva em si mesmo. Emma deixou o dinheiro de lado. Ela planeja ajudar sua família a fazer isso. Na manhã seguinte, Emma foi à fazenda para dar água a Noah. Ele conversou com ela, mas não conseguiu deixar de se deixar, perguntando sobre o inglês.
Ele a avisou sobre ele e seu povo, e Emma ficou zangada. Ela diz a ele que as opiniões de outras pessoas não a impedirão de fazer o que ela quer. Quando ela se embora como qualquer amigo, Emma foi procurar ajuda para Kelly nesta situação. Ela perguntou como ela sabia quando estava apaixonada por seu ex. Kelly revela que ela teve um relacionamento problemático com seu ex e que ela passou mais tempo a estar fora do amor do que apaixonado por ele. Ela disse que tentou fazer todos felizes, o que a exaustou. Emma pergunta a Kelly por que ela e seu ex se terminaram, e Kelly revela que ele havia trapado com ela. Ela disse que sua escola tinha um projeto de estudo no exterior e foi quando tudo deu uma... seu relacionamento. Ela cancelou o noivado e ficou charmante. Ela não gostava tão dessa ideia, mas seu próximo capítulo começou quando ela chegou a Charme. Emma disse que ela oraria para que sua amiga encontrasse a felicidade que merece. Kelly riu e disse que isso não seria muito útil. As garotas levaram de volta para a casa de Kelly. Kelly nota que Emma olha para seus sapatos e pergunta se ela gosta deles. A Emma disse que eles são lindos, mas isso a colocou em pensamento mais profundo. Ela quer mais cor em sua vida, porque sua vida parece tão suave para ela, e ela quer mudar isso. Kelly, sendo a boa amiga que ela é, leva Emma para lhe dar alguma cor na vida. Eles chegaram à casa de Kelly e foram para o quarto dela. Kelly puxou uma caixa com vários sapatos coloridos e saltos altos. Emma ficou animada e queria experimentar sapatos, mas não achava que fosse apropriado. Ela disse que os sapatos devem ser simples para não chamar a atenção. Kelly convenceu a Emma a pelo menos experimentar os sapatos. Emma tenta um belo par de sandálias de ouro que se encaixam tão incrível a ela. Ela tentou andar neles, mas quase torceu o tornozelo. Kelly riu dela e disse para relaxar. Ela perguntou a Emma como ela se sente, e disse que se sente diferente, mas bom. Depois de ter um tempo divertido para as garotas, as duas garotas voltaram para a casa de Lydia. Quando pararam na entrada, viram uma velha sair da casa. Eles também viram Noah e Lydia na varanda. Emma percebeu que algo ruim estava acontecendo e pediu uma explicação à prima. Lydia diz que a Mary tinha varíola e é contagiosa. Eles não podem ficar em casa por pelo menos 10 dias, então ela ligou para os pais de Emma para informá-los. Emma nunca teve varíola e espera-se que volte para casa porque eles ficam mais perigosos quanto você envelhecer. A jovem protesta porque ela ainda não está pronta para ir para casa. A prima dela disse que ela não pode ficar, mas a Kelly intervinha e disse que a Emma poderia ficar em casa dela. A Lydia não diz imediatamente, mas a Emma fica alta e diz que não há nada de errado nisso. Os primos começaram a discutir, e Noah os cortou, dizendo que Lydia deveria deixar Emma ir. Ele se afastou e todos o olharam confusamente. As coisas estão a favor de Emma quando ela deixou a casa de seu primo com a mala no carro de Kelly. Emma se instou em seu novo quarto e desembalou as malas. Ela se prepara para a cama, e enquanto ela pegou o bonito cabelo no espelho, ela imagina como seria sair com o cabelo abaixo, o vento soprando no cabelo como nos sonhos. Ela rapidamente se sentiu culpada quando colocou o cabelo em um pão e voltou a colocar o boné. A noite do encontro chegou e vimos Emma e Andy na feira. Emma começou a falar sobre o quão bom seria visitar lugares diferentes e viajar pelo mundo. Andy corta ela e diz que é bom e ruim. Emma não acredita em suas palavras. Andy concorda com ela que o mundo é bonito e grande, mas diz que de vez em quando você encontra-se com uma coisa tão bonita que te tira a respiração. A curiosidade chegou a Emma e ela pergunta o que era a coisa. Andy falou sobre o tempo em Roma. Ele estava em pé na frente da Fonte Trevi, que é um dos lugares mais românticos do mundo. Tudo é tão bonito, mas Andy está sozinho, o que incomoda. Ele disse que pegou uma moeda, fez um desejo e a jogou na fonte. Emma sorriu e perguntou qual era o seu desejo. Andy diz que não pode lhe dizer o desejo porque pode não se tornar realidade. Ele disse que não se preocupou com esse desejo porque esse desejo se tornou realidade naquele momento. Quando ele olhou profundamente para os olhos de Emma, ele disse a Emma que, se ela o deixasse, ele mostraria todos os lugares que ela lê no livro. A Emma disse que não é tão fácil e que ela não poderia fazer isso. Andy aceita a resposta dela, mas diz que eles poderiam procurar o mundo. Na feira, ele encontrou algo e pegou Emma pela mão dela. Ele a levou para um giroscópio e disse que eles deveriam provar a parte da graxa. Eles sentam-se e comem comida deliciosa. Emma estava tão presa na conversa que nem notou que Noah estava de pé e olhou para ela com olhos tristes quando os viu. Ele saiu imediatamente porque não suportava olhar para Emma quando ela estava com ele. Depois de comer a comida, Emma e Andy entraram na entrevista, e ele perguntou a Emma qual é o ingrediente secreto de seu delicioso queijo. Emma sorriu e disse que ela acrescentou um pouco de mel. A primeira vez que Emma adicionou mel foi um acidente, mas ela continuou a usá-lo depois de provar o queijo. Andy pergunta se isso era uma tradição familiar, e embora a Emma diga que não é, Andy escreve isso no seu bloco de notas. Emma estava confusa sobre por que Andy mentia e disse a ela que era apenas para atrair o leitor. Quando eles terminam a entrevista, Adam pergunta a Emma se ela gostaria de jantar com ele antes de ele sair. Emma sorriu e disse que sim, e eles acabaram por encontro. Emma recebeu uma ligação na manhã seguinte. É da irmã dela. A irmã diz que ela vai casar com Jacob e que ela espera estar feliz por ela. Emma não falou. Então ela foi para a amiga imediatamente. Ela diz a Kelly que se sente tão aliviada por não se casar com o cara errado e que ela está tão feliz por sua irmã. Ela revela que se sente livre, como se pudesse fazer suas próprias escolhas e não ser repreendida por elas. Kelly está feliz por ela, mas está chocado ao descobrir que Emma tem um encontro com Andy que ela não sabe. Eles vão para casa imediatamente e passam o resto do dia preparando-se para vestidos após vestidos. Emma finalmente achou que ela era fina e parecia linda. A hora chegou e Andy chegou. Ele se sentou à mesa e esperou seu dia. Alguns minutos depois, Emma entrou e Andy olhou para ela com admiração. Ele a elogiou e a ajudou a sentar.
Andy pediu comida para os dois e pediu vinho tinto para si mesmo. Ele até perguntou a Emma se ela queria beber e ela disse que não bebeu. No outro lado do charme, vemos Noah na casa de Lydia. Ela ficou surpresa ao ver Noah não terminar a torta. Ela percebe que algo está errado com Noah, então ela pergunta o que estava acontecendo. Ele disse que tudo dói e pediu conselhos a Lydia. A única coisa que ela disse é que você tem que lutar por alguém que ama, e Noah saiu da porta. No outro lado da cidade, as coisas entre Andy e Emma são estranhas. Ela notou que eles não têm muito em comum. Ele interrompeu a conversa e disse a Emma para vir com ele para assistir aos fogos de artifício. Emma nem teve tempo para responder quando ele a arrastou do restaurante. Depois que eles saíram, Noah veio à pousada e pediu Emma, mas ela não encontrou nenhum lugar. Emma e Andy chegaram ao local e sentaram no carro. A vista é incrível, e os fogos de artifício são brilhantes, mas Emma não se sente confortável com o quão perto Andy está. Algum tempo depois, Andy tenta beijá-la, e embora ela diga não, ele tenta beijá-la com força. Ela o empurrou para fora e voltou para a pousada com lágrimas nos olhos. Ela voltou para o quarto e arrumou as coisas e estava mais do que pronta para voltar para casa. Kelly a vê e tenta pará-la, mas Emma sai. Kelly vai atrás dela, mas Emma logo para quando ela não vê ninguém na frente dela. Noah olhou para ela com esperança nos olhos. Emma disse que encontrou fé em si mesma, e que finalmente tinha a resposta para suas perguntas. Ela diz que encontrou quem sempre a ouviu, que é sua melhor amiga. Ela diz que encontrou alguém que ama, e que era o lugar onde ela pertencia. Ela sorriu para Noah, e ele sorriu de volta. Eles se beijaram e seu amor finalmente se formou. Um ano depois, vimos Emma com seu lindo bebê. Ela recebeu uma visita de Kelly, que trouxe ótimas notícias sobre o sucesso de seu queijo. Emma sorriu quando viu um avião no céu. O maior desejo de Emma, quando ela segurou seu filho, seu objetivo e caminho nas mãos, tornou-se sem importância.